Olá pessoal, eu sou o jornalista Willames Júnior, sejam bem-vindos ao Pod News de hoje. E hoje nós vamos falar sobre o presidente Jair Bolsonaro e membros do governo que apoiam ele, que tiveram dados hackeados. Também vamos falar sobre notícias em relação à Covid-19, boas notícias, empresas que estão investindo em formas de acabar com a Covid-19, em medicamentos e etc. Então vamos começar o Pod News de hoje. Muito bem, pessoal, o Pod News de hoje começa com a notícia de que o ministro da Justiça e Segurança Pública, André Mendonça, pediu nesta terça-feira, 2 de junho, à Polícia Federal a abertura de inquérito para investigar o vazamento de supostos dados pessoais do presidente Jair Bolsonaro, seus filhos, ministros, empresários e políticos bolsonaristas. Segundo o ministro, as investigações vão apurar crimes previstos no Código Penal, na Lei de Segurança Nacional e na Lei das Organizações Criminosas. O vazamento foi feito pelo grupo de hackers Anonymous Brasil. Em uma postagem no Twitter, na noite desta segunda-feira, 1º de junho. Os hackers vazaram dados cadastrais, endereços e telefones pessoais, além de informações sobre suposto patrimônio dos atingidos. Então, pessoal, já começamos aqui o Pod News de hoje com essa notícia de que o presidente e apoiadores do presidente tiveram seus dados vazados. Bem, o que podemos falar sobre isso? Se a causa do vazamento das informações for uma causa nobre, como uma investigação que outros órgãos não estão apurando, ou seja, investigação sobre corrupção, investigação sobre gastos que não deveriam ser feitos pelo presidente, é válido a tentativa. Como foi feito pelo Intercept, a investigação do juiz Sérgio Moro, e mostrada a troca de mensagens entre ele e Deltan Dallagnol. Então, pessoal, não tem a necessidade de hackear o presidente da República, vazar CPF, vazar nome de parentes, vazar número de telefone, vazar o cartão do presidente, para simplesmente ser uma forma de mostrar que está na ativa. Não existe essa necessidade. A necessidade, o que o povo precisa saber é: o presidente Jair Bolsonaro está envolvido em algum escândalo? Se sim, que tenham formas de comprovar isso. Se não, não tem para que estar mexendo em dados do presidente. Se não compactuam com as ideias dele, que critiquem ele por isso. Mas vazar os dados de qualquer pessoa que seja não é algo certo. É algo confidencial, é algo sigiloso, algo que põe a pessoa em risco. Inclusive estavam achincalhando membros do governo. E longe de eu querer defender o governo federal, longe de eu compactuar com ideias extremistas, com pautas antidemocráticas, mas eu sou a favor de que a pessoa não tenha sua intimidade exposta, ainda mais um presidente da República. Sou favorável à intimidade desde que não seja descoberto nada de interesse público, que até o momento não foi. Foi descoberto gastos do presidente em relação à gasolina, gastos do presidente em relação à comida, em relação a várias coisas. E o cartão corporativo do presidente foi usado por várias pessoas para comprar iPhone 11, para comprar apartamento de luxo, para comprar várias coisas. E aí acaba que essas pessoas estão achincalhando
o poder público e que não é algo que deve ser feito. No momento em que você libera informações privilegiadas, você está dando a possibilidade de pessoas usarem elas de maneira errada. E é o que aconteceu. Não sou a favor disso, sou a favor de que, se algo de errado, algum crime político ou qualquer tipo de crime seja descoberto e tenha o envolvimento ou a autoria do presidente Jair Bolsonaro ou de qualquer membro do governo, isso seja exposto e provado. Inclusive, um perfil do Anonymous Brasil também acusou o presidente Jair Bolsonaro de matar uma figura pública. O nome da figura não foi informado, afirmaram que iriam voltar com provas do assunto, mas até agora nada dessa notícia, nada do desenrolar dos fatos. Então, se foi feito algo de errado pelo presidente, que seja provado. Agora, não cabe vazar dados sigilosos, não cabe acusar sem provas. Então, que as acusações sejam provadas, que se o presidente cometeu algum ato ilícito, que seja exposto e comprovado para que ele possa responder por isso. Muito bem, pessoal, vamos para a próxima notícia de hoje do Pod News, porque é o seguinte: o Ministério da Educação homologou parcialmente o parecer do Conselho Nacional de Educação, CNE, com regras sobre a educação na pandemia, suspendendo o trecho que falava sobre avaliações e exames e mantendo a autorização para que as atividades remotas passem a valer como carga horária. Com isso, as escolas têm mais um recurso para cumprir o mínimo de horas letivas que são exigidas por lei. Em 1º de abril, uma medida provisória estipulou que em 2020 as escolas deverão cumprir o mínimo de carga horária, mas não o de dias letivos. Ou seja, com essa ação, agora as escolas têm a possibilidade de liberar aulas remotas sem a presença do aluno. É um passo, mesmo que pós-pandemia, é um passo para que as escolas tenham aula virtual e que os alunos possam estudar através de sua casa, sem precisar ir à escola futuramente. Temos um passo, obviamente, que os estudantes que não têm acesso a computadores, que não têm acesso à internet, não têm acesso à informação, saem prejudicados com isso, infelizmente, mas vemos uma forma de desenvolver a educação. Obviamente que essa forma não substitui a presença do aluno na sala de aula, não substitui a interação que ele provavelmente teria com amigos, faria amizades, teria colegas de sala, e aí com isso ele iria ter um processo de socialização, o aluno iria se desenvolver não apenas no que diz respeito ao ensino, mas também como cidadão, iria ter ao seu lado não apenas professores, porque o professor não tem a limitação de apenas ser um disseminador de conteúdo, mas também é um educador. Então, os alunos poderão futuramente ter a possibilidade de aulas em casa, aulas virtuais, mas não substitui a presença do aluno em sala de aula. Mas cada aluno que sabe, não é? Cada pai educa o seu filho da sua forma, e se o seu filho se sente mais confortável dentro de casa e isso passar a valer futuramente, cada um que faça as coisas da forma que achar melhor. Vamos para a próxima notícia do Pod News de hoje, porque é o seguinte, pessoal:
A indústria farmacêutica Eli Lilly anunciou ontem, na segunda-feira, 1º de junho, a primeira fase de testes em humanos de um novo tratamento contra a Covid-19. A aposta da empresa é no tratamento à base de anticorpos retirados do plasma de pacientes que já estejam curados. A partir daí foram desenvolvidos anticorpos em laboratórios que são aplicados diretamente no paciente de forma intravenosa, ou seja, dentro de sua veia. A previsão é que os resultados dos testes sejam divulgados ainda em junho. Então, um método alternativo para o tratamento da Covid-19 já está sendo utilizado em diversos locais. Inclusive, já falei em um episódio anterior aqui no Pod News que a Unimed de João Pessoa está fazendo isso com pacientes e também com pessoas que tiveram a Covid-19, mas preferiram não se identificar. E aí vemos uma alternativa nova que, se for concretizada cientificamente, a sua eficácia é uma boa alternativa, é uma forma de acelerar a cura de pessoas, de desafogar o sistema de saúde e aí finalmente podermos nos livrar da Covid-19. Então estamos torcendo para que esse método seja cientificamente eficaz, tenha 100% de eficácia cientificamente comprovado. E aí vamos para uma sociedade em que temos uma ciência mais evoluída do que já tínhamos antes, com métodos mais práticos. Muito bem, vamos para a próxima notícia do Pod News de hoje. Pod News segue a todo vapor, porque é o seguinte, também falando da Covid-19, da cura ou tratamento da Covid-19, a Gilead Sciences está desenvolvendo versões mais fáceis de administrar o tratamento antiviral do Remdesivir para a Covid-19. O Remdesivir é um medicamento que está sendo testada a sua eficácia na União Europeia e, de acordo com relatos de pessoas que estão estudando, ele tem um efeito semelhante ao da cloroquina e da hidroxicloroquina, mas vamos esperar. E aí, podem ser usados em hospitais por meio de inalação. Depois que os testes demonstrarem eficácia moderada, os medicamentos administrados serão por infusão. Em testes, o Remdesivir trouxe melhoras a pacientes com Covid-19, mas a Gilead e outras empresas estão procurando maneiras de fazê-lo funcionar melhor. Para pacientes gravemente doentes, a Roche e a Eli Lilly estão testando drogas em combinação com o Remdesivir. Então, pessoal, a Eli Lilly, como foi citado antes, não é? Na notícia anterior, também está tentando, através de anticorpos, curar os pacientes. E também tem essa forma com o Remdesivir, que demonstrou certa eficácia contra a Covid-19, mas não é o bastante. Queremos mais, queremos um melhor, queremos que seja algo certo. Não podemos trabalhar com a possibilidade do quase quando se trata de ciência. Tem que ser algo seguro, estável. Porque se o Remdesivir não melhorar, possa ser até que piore. De acordo com alguns estudos, a cloroquina e hidroxicloroquina podem piorar em alguns casos a Covid-19. E aí, estudos estão mostrando que a cloroquina, a hidroxicloroquina não servem
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, continua tomando cloroquina e todos os dias. Ele alegou que toma todos os dias. Algo difícil de acreditar, mas se ele está dizendo, não vamos contestar. Ele está tomando para se prevenir, de acordo com o que ele falou. E aí, se um remédio não demonstra eficácia científica, não tem para que tomar. Inclusive, em forma de solidariedade, os Estados Unidos enviou cloroquina e respiradores para o Brasil, mas cloroquina não é útil de acordo com a ciência, e aí se torna algo desnecessário. Os Estados Unidos também enviou 1.000 respiradores para o Brasil, 50 foram destinados ao Paraguai. Algo que desnecessário você enviar um remédio que cientificamente não tem eficácia. Para que isso? Apenas para politizar? Não tem a necessidade de enviar esse remédio para cá. Nós queremos estudos, nós queremos, de acordo com a ciência, coisas que sirvam para melhorar a luta contra a Covid-19. Então, pessoal, vamos para o próximo episódio daqui do Pod News de hoje, que é o seguinte. Falando sobre doenças, não é? Um novo surto de ebola foi declarado ontem, na segunda-feira, 1º de junho, na República Democrática do Congo, informou a Organização Mundial da Saúde. Segundo o governo, 6 casos da doença, que incluem 4 mortes, já foram detectados. Os novos casos estão ocorrendo em Mbandaka, na província de Equateur, no oeste do Congo. O país fica no centro da África, que também enfrenta a pandemia do novo coronavírus e o maior surto de sarampo do mundo. Abre aspas para o que declarou o diretor-geral da OMS. Isso é um lembrete de que a Covid-19 não é a única ameaça de saúde que as pessoas enfrentam. O nome dele é Adhanom Ghebreyesus e ele falou que a Covid-19 não é a única ameaça, isso é verdade. Um surto pode ameaçar a saúde mundial, não é brincadeira, temos que levar a sério. O coronavírus começou dessa forma, começou de uma forma que nem os Estados Unidos levou a sério, muitos brasileiros também não levaram a sério, não pensaram que isso chegaria até seus países, e agora estamos vivendo uma pandemia, o mundo inteiro sofrendo com isso. Embora alguns países tenham conseguido conter a pandemia, países como Brasil e Estados Unidos, o Brasil, que é um país com dimensões continentais, ou seja, o Brasil é quase do tamanho da Europa. A Europa é um continente que tem vários países, que tem Hungria, que tem Espanha, Portugal, Itália. Então, o Brasil é quase um continente. Complicado lidar em um país tão grande com a pandemia. E imagina se esse surto de ebola vira algo com a proporção que a Covid-19 tem. Embora a forma de contágio não seja tão grave quanto a forma que a Covid-19 se propaga, temos que dar seriedade ao assunto, temos que combater, mesmo que não seja aqui no Brasil, deve-se ter todos os cuidados, apesar de não estar no momento de recebermos turistas no Brasil, termos fechado fronteira com outros países, o que não se aplica totalmente ao comércio, não é? Então, o que podemos dizer é, vamos ter cuidado com isso, vamos ter cuidado com o surto de ebola que surgiu no Congo.
A China é um país muito grande, quase que com dimensões continentais também, assim como o Brasil, mas não levaram a sério e aí o coronavírus se espalhou pelo mundo inteiro. Então, é isso, tem que ter cuidado com as doenças, tem que levar a sério algo que no momento parece pequeno. Então, pessoal, vamos para a próxima notícia do Pod News de hoje, que é o seguinte. Vamos ver aqui, porque aqui na Paraíba, o número de detentos que testaram positivo para a Covid-19 subiu para 41 detentos. Entre estes, 28 já estão curados, ainda bem, e 12 estão internados em hospitais e um deles morreu. Os dados são da Secretaria de Administração Penitenciária, a SEAP, e foram divulgados até ontem, 1º de junho de 2020. Em relação aos servidores da SEAP, 102 servidores testaram positivo para o novo coronavírus. Destes, 86 já estão curados. E um policial penal não resistiu, que era o diretor da cadeia pública de Mamanguape. Então, pessoal, percebemos que até os presos que estão em um sistema de isolamento obrigatório, pagando pelo que fizeram, não é, perante a sociedade, estão pegando a doença. Então, o que podemos perceber é uma desorganização em cadeia aqui no Brasil. Pessoas que estão assintomáticas passa para um, passa para outro, e aí até presos que vivem em condições precárias, que denunciam em certos momentos denunciam, quando eles têm acesso ao celular, a comida que é servida nos presídios, que eles alegam ter tapuru, mostram comidas que estão em péssimo estado. E aí, o que podemos dizer é que os presos também estão pegando, os presos que têm a sua saúde debilitada, têm uma imunidade mais baixa, mas ainda bem que alguns presos resistiram. E não é porque são presos que cometeram erros que devemos condená-los, que devemos desejar a morte deles. Nem todo mundo tem as mesmas oportunidades, e aí devemos prezar pela vida alheia, e aí que todas as pessoas se curem do Covid-19, independente de ser preso, de ser pobre, rico, de condição social, dos erros que já cometeu. Aqui, eu, o jornalista William Júnior, desejo que todas as pessoas se recuperem do Covid-19, embora pareça ser difícil pela desorganização que temos, desorganização sistemática, desinformação disseminada inclusive pelo presidente da República, e vamos bater nessa tecla a todo instante, porque ele usou seu pronunciamento oficial para dizer que a Covid-19 é apenas uma gripezinha, algo intolerável, algo que não podemos e não devemos tolerar vindo de um chefe de Estado. Então vamos levar a sério a doença. O guru do governo, Olavo de Carvalho, já alegou em vídeos no YouTube, já alegou que a pandemia não existe. Então temos que levar a sério. Se o presidente não faz o papel dele, então nós, como população, eu como jornalista, as pessoas como qualquer categoria, devem levar a sério. Os médicos estão levando, população que está na área mais pobre da cidade, que está na área mais carente, deve levar a sério. Na área nobre, na área de classe média, toda a população deve se unir, independente de classe social, de cor de pele, de orientação sexual, de religião, de qualquer ideia, deve se unir, cumprir o isolamento social
para que possamos conter esse surto, para que possamos conter a pandemia. E aí sim, países como Japão, Islândia conseguiram conter a pandemia do novo coronavírus. Não quer dizer que tenha cura, mas países que decretaram medidas seguras e que as medidas estão sendo cumpridas pela população, estão sendo respeitadas, estão surtindo efeito. E aqui no Brasil, mesmo com medidas rígidas, medidas de rodízio em São Paulo, aqui na Paraíba colocando barreira sanitária para dificultar a movimentação do trânsito, as ruas estão cheias. Então, população, quem puder, fique em casa, não vamos sair de bobeira não, não vamos sair sem necessidade. Se você precisa trabalhar, você é linha de frente, precisa comprar alimento, tudo bem, dá para entender você. Agora, se você tá a fim de comprar uma roupa, tá a fim de fazer algo de vaidade, desnecessário, faz depois. Faz depois. E aí, vamos cumprir o isolamento social e juntos venceremos o novo coronavírus. Pessoal, o Pod News de hoje vai ficando por aqui. Quero agradecer imensamente a audiência de vocês. Se inscrevam no canal, deixem o like, comentem, compartilhem com amigos e familiares, tá bom, pessoal? Muito obrigado a todos vocês.